Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. So, in this situation in Nigeria, we feel strongly that this is a plan of Islamizing Nigeria, which is coming up in this fashion with these Fulani herdsmen terrorists that are now have to attacking only Christian states in northern Nigeria, southern Kaduna, Plateau State, Jos in Plateau State, Mukudi Benue State, and then Taraba State. Wilfred Anagbe é o bispo de Makurdi, na Nigéria. Nas últimas semanas ele tem denunciado ao mundo a situação particularmente trágica em que se encontram as comunidades cristãs no seu país. Desde o terrorismo, passando ao banditismo e também tantas vezes pela atitude criminosa e cúmplice das autoridades, a verdade é que os cristãos têm muita razão de queixa. A Igreja tem sido um alvo concreto, não só pelos ataques constantes a igrejas, a paróquias, com a destruição de infraestruturas, capelas, igrejas, para, seminários, mas também pelo rapto sistemático de pessoas. Para nos falar desta situação, vamos ter connosco, como é habitual, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos falar apenas da Nigéria no programa de hoje. O Sudão do Sul, país que o Papa vai visitar em fevereiro, vai voltar a estar em destaque, assim como vamos falar também do mundo árabe, e isto a propósito de uma outra visita do Papa, já daqui a uns dias. Ela vai começar a 3 de novembro, ao Bahrein. E deixo já aqui uma pergunta, no fundo é um desafio. Sabe quantos cristãos vivem nesta região do globo, vivem no mundo árabe? Daqui a pouco nós já vamos conferir a resposta e vamos também de novo no programa de hoje até Moçambique para retomar a entrevista com um dos responsáveis da Caritas de Nampula, diocese que está a enfrentar um grande problema humanitário depois do ataque terrorista a uma missão católica nesta região no início de setembro, ataque que provocou a fuga a mais de 50 mil pessoas. Mas o programa de hoje vai ter um formato ligeiramente diferente, porque queremos dar um grande destaque à grande jornada de oração do Terço com as Crianças. Foi uma iniciativa promovida pela Fundação AIS em todo o mundo e que teve um sucesso assinalável aqui em Fátima, em Portugal, mas também em todo o mundo. Digo apenas um número: mais de 840 mil crianças estiveram unidas nesse dia 18 de outubro numa mesma prece pela paz e muito especialmente pela paz na Ucrânia. E vamos começar pela viagem do Papa ao Bahrein, mas antes quero ainda trazer aqui uma notícia. Na semana passada, na noite de 19 de outubro, houve um brutal ataque a 2 hospitais situados na diocese de Butembo-Beni, na República Democrática do Congo. Os 2 hospitais foram queimados, há pelo menos 7 mortos, um dos quais é uma irmã, uma religiosa médica que estava a cumprir o turno da noite, e há também vários desaparecidos. Um ataque que volta a acender luzes vermelhas de alarme, de alerta, perante a violência dos grupos jihadistas nesta região de África. Fica aqui esta nota e a garantia de que este vai ser um tema em destaque na próxima semana. Bom, voltando ao alinhamento do nosso programa, vamos então falar da viagem daqui a uns dias, de 3 a 6 de novembro, do Papa Francisco ao Bahrein, na Península Arábica, para participar num fórum sobre o diálogo para a coexistência humana entre o leste e o oeste. Esta vai ser uma viagem histórica, também porque, Catarina, vai ser a primeira vez que um Papa visita este país. É isso mesmo, Paulo, será a 39ª viagem do Santo Padre e será, como referiu, de facto, a primeira viagem de um Papa ao Bahrein. O Bahrein é um país do Golfo Pérsico com cerca de 1.200.000 habitantes.
dos quais 70% são muçulmanos, portanto o Islão é a religião oficial do Estado, claro, e apesar de estarmos num país de um mundo árabe, no Bahrein cerca de 14% da população é cristã. Precisamente isso é uma boa deixa, aliás, para a peça que vamos ver já de seguida. Trata-se de um documentário para o qual chama a sua atenção sobre a presença cristã nestes países, nos países desta região do globo, presença que é ainda desconhecida, aliás, para a maior parte do mundo ocidental. O documentário que vamos ver foi realizado já há algum tempo, mas mantém-se perfeitamente atual. Importa, no entanto, trazer aqui uma ressalva. Nós vamos ver um bispo, Dom Camilo Balin, que já faleceu. Ele faleceu em abril de 2020 em Roma, vítima de doença. E este documentário é também por isso uma homenagem a este homem da Igreja. É que na verdade não será possível falar hoje dos cristãos do mundo árabe sem mencionarmos, Catarina, o trabalho deste bispo. Claro que não, Paulo, e ele foi de facto missionário, foi um bispo que esteve sempre dedicado à igreja, ao serviço das comunidades, às comunidades cristãs no mundo árabe, onde sabemos que existe, a grande maioria da população é muçulmana. Portanto, Dom Camilo foi o primeiro vigário apostólico da Arábia Setentrional, ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI em 2011, que lhe confiou as comunidades cristãs católicas presentes no Bahrein, no Kuwait, no Catar e na Arábia Saudita. Portanto, Dom Camilo faleceu, como acabou de nos referir, há 2 anos, portanto em 2020, em abril de 2020, no domingo de Páscoa. Obrigado, Catarina. Vamos então viajar até ao mundo árabe, à boleia deste documentário que nos mostra que, mesmo aí, nesta região do globo, existe uma importante comunidade cristã. Eu há pouco lancei um desafio. Afinal, quantos cristãos vivem nesta região? Aqui vai a resposta. São 2,5 milhões de fiéis, distribuídos pela Arábia Saudita, pelo Catar, pelo Kuwait e pelo Bahrein, que é o país que o Papa vai agora visitar. Many think that there are no Christians in Arabia, and they are surprised when they visit the region only to find a vibrant Catholic community, despite the limitations and restrictions on pastoral care. One can say that Arabia today is the face of a living and universal church, a bridge between diverse peoples of the world and therefore between diverse cultures. Since the early 1990s, the number of Catholic faithful in the region has grown quickly, concurrently with the unending need for migrant workers in the Arabian oil and construction industries. We don't have precise estimations, but following some criteria, we can say that in Bahrain we have 140,000 Catholics. In Qatar, around 350,000. In Kuwait, between 350,000 and 400,000. In Saudi Arabia, 1.5 million Catholics, only Catholics. More than 2 million Catholics practice their faith in 5 church buildings and several community gatherings forced to meet in private, much like in early Christianity. The working migrants originate from over 100 nations, the majority from the Philippines and India. About 90% of the faithful belong to the Latin Rite and the rest to different Eastern rites. A few years ago, it was almost impossible to mention Christianity and the Arabian Gulf in the same sentence. Today, due to the perseverance of the indigenous Christian population and the continuing labor migration to the Gulf, parishes and churches are filled to capacity during masses and on other occasions. This steady growth is a gift and a testament to their deep spirituality. Foi a primeira parte do documentário sobre a vida dos cristãos no mundo árabe, que vamos continuar a acompanhar por aqui na próxima semana, à boleia também desta visita do Papa ao Bahrein, entre os dias 3 e 6 de novembro. Ainda sem data marcada, apenas se sabe que será em fevereiro, vai ser outra viagem do Santo Padre. Destino, o Sudão do Sul.
Neste país, o Sudão do Sul, vamos encontrar uma religiosa portuguesa, a irmã Beta Almendra, que é comboniana e está na cidade de Uau. Na semana passada, recordam-se, eu pedi à Catarina para nos fazer um retrato breve do Sudão do Sul e ela falou-nos que não é possível falarmos do Sudão do Sul sem referirmos a fome e a pobreza como dois elementos marcantes deste país. E nem de propósito, porque é precisamente sobre isso que a irmã Beta Almendra nos vai falar hoje. A situação do Sudão do Sul está melhor, está pior. Não podemos dizer que está melhor, está pior. Tem zonas muito complicadas, que continuam a lutar. E agora, pronto, primeiro foi o Covid, as dificuldades todas do Covid, a epidemia, de tantas coisas fechadas, tanta falta de ajudas que tivemos, mas lá se foi-se caminhando, não é? Saindo deste Covid, não, a guerra na Ucrânia e todas as complicações realmente da ajuda que ainda precisamos aqui, não é? Da ajuda extra para se construir esta igreja, esta sociedade, e temos vindo a ver, e é muito difícil para estas pessoas porque algumas NGOs, né, se estão a retirar, a falta de apoios é enorme, e outros países com outras prioridades. E nós aqui no Sudão do Sul ainda não estamos estáveis, não conseguimos caminhar sozinhos, precisamos sempre desta ajuda extra, porque realmente a vida é muito dura, não é? É difícil para esta gente terem um prato por dia para comer, é mesmo isto, ter um prato por dia para comer. Foi Beta Almendra, uma religiosa portuguesa natural da Ericeira, no Patriarcado de Lisboa, e que está agora na diocese de Uau, no Sudão do Sul. Ao longo das próximas semanas ela vai acompanhar-nos por aqui para ajudar a perceber melhor quais são as grandes necessidades e os desafios deste país que o Papa vai visitar já em fevereiro do próximo ano. Agora vamos até Moçambique, mais concretamente até Nampula, ao encontro de António Moagerene, da Caritas local. Na semana passada ele falou-nos do medo que é agora muito evidente nas pessoas face aos constantes ataques terroristas que têm também atacado nesta região estruturas e instalações da igreja, como aconteceu agora no início de setembro em Chipene, em que a missão das irmãs combonianas foi destruída e uma das irmãs, Maria de Cópio, de 83 anos de idade, foi mesmo assassinada a tiro. Como vimos também na semana passada, este ataque gerou a fuga da população, cerca de 50 mil pessoas que fugiram e que se juntaram aos mais de 65 mil deslocados que já estavam na diocese de Nampula. Tudo isto, Catarina, revela uma situação muito difícil de gerir a nível local. Sem dúvida, Paulo. De facto, estamos a falar de uma diocese pobre, que no fundo é o espelho do próprio país, com uma enorme falta de recursos, quer materiais, quer humanos, para lidar com estas situações. Portanto, se já antes a Caritas estava com muitas dificuldades de ajudar todas estas mais de 65 mil pessoas deslocadas que estavam nesta região, com as coisas mais básicas, portanto, desde a alimentação, medicação, a distribuição de roupa também e até de pequenos utensílios essenciais para o dia-a-dia. Portanto, se já antes era difícil apoiar toda esta população, agora com mais 50 mil deslocados que surgiram praticamente de um dia para o outro, porque estas pessoas todas fugiram por causa do ataque à missão de Chipene e às aldeias vizinhas durante os primeiros dias de setembro. Portanto, se já era difícil com 65 mil, então imagine-se agora com mais 50 mil. António Moagerene é gestor de projetos da Caritas de Nampula, a quem pedi para nos falar sobre então as maiores necessidades que se colocam à Igreja no apoio a todos estes deslocados. E já agora também para ele nos elucidar um pouco melhor sobre as diversas categorias, se é que assim posso dizer, dos deslocados, porque há aqueles que estão em campos de deslocados, claro, e há os que foram acolhidos em famílias. Neste momento, como disse, nós temos diferentes categorias de deslocados em termos de tempo e permanência
nos locais de acolhimento. Temos comunidades deslocadas, famílias deslocadas que estão a entrar. Estas têm necessidade de apoio humanitário imediato, que consiste em bens alimentares e bens não alimentares, como manta, material, talheres, material de cozinha, equipamento de proteção mínima, não é? Mas também água e condições de saneamento do meio. Esta é uma dimensão. A outra dimensão é aquela comunidade ou de famílias que pretendem regressar, que precisamos de ter condições de poder transportar estas famílias em caminhões apropriados para os destinos que elas puderem escolher. Mas também há outra situação de famílias que pretendem permanecer nos locais de chegada e de acolhimento, e estas precisam de uma assistência um pouco mais em insumos agrícolas, para produção de hortícolas, etc., para manterem alguma condição para a resiliência para a vida futura. Então temos as diversas situações que se colocam, assim como as necessidades específicas por cada grupo de deslocados. Foi o António Moagerene, da Cáritas de Nampula, que vamos continuar a escutar também por aqui na próxima semana, pois é muito importante compreender o esforço do apoio humanitário que a Igreja está a realizar junto destes milhares de deslocados, destas vítimas do terrorismo. E continuando a falar em terrorismo, vamos agora até à Nigéria, de onde nos falou o bispo que escutámos logo no arranque do programa, em que ele denunciava um plano para a islamização da Nigéria. Ele queixa-se que há uma enorme violência sobre as comunidades cristãs. Aliás, ainda há cerca de 2 semanas, um sacerdote foi raptado. E este é apenas mais um caso, Catarina, de sequestro de alguém ligado à Igreja neste país africano. Sim, Paulo, é mais um caso, de facto, quase podemos dizer que se perdeu a conta, o número de padres, de irmãs, de catequistas e de leigos cristãos raptados na Nigéria nos últimos anos. O caso de que está a referir, ocorreu no passado dia 12 de outubro, portanto trata-se de um padre que foi sequestrado por homens armados depois de ter celebrado um funeral na diocese de Onitsha. Uma diocese situada a sul da Nigéria, embora possamos dizer que a violência contra os cristãos é mais acentuada a norte. Sim, exato. É mais a norte, até por causa da atuação do grupo terrorista Boko Haram, que tantas vezes temos falado aqui nos nossos programas, Paulo, e que os nossos telespectadores tão bem sabem, infelizmente. E de facto que tem os cristãos como principal alvo, embora hoje quase que podemos dizer que não há nenhuma localidade na Nigéria onde os cristãos se sintam de facto seguros. No arranque do programa nós escutámos um bispo, Wilfred Anagbe, da diocese de Makurdi, a denunciar estes ataques contra os cristãos e a dizer que há um plano para islamizar a Nigéria. Vamos continuar a falar sobre tudo isto, mas antes é preciso escutar de novo e com atenção as palavras deste bispo. So, in this situation in Nigeria, we feel strongly that this is a plan of Islamizing Nigeria, which is coming up in this fashion with these herdsmen terrorists that are now have to attacking only Christian states in northern Nigeria, southern Kaduna, Plateau State, Jos in Plateau State, Makurdi, Benue State, and then Taraba State. And this is clearly a way of elimination and occupation and invasion of the territory that belongs to us. We are calling on the Western Christians and the Western world to join forces and be able to let it go, because Nigeria belongs to the Committee of Nations in the World United Nations and also in the Commonwealth of Nations. Foi o bispo de Makurdi a denunciar o plano para a islamização da Nigéria e a pedir ajuda aos cristãos em todo o mundo. Trazemos aqui esta declaração de Dom Wilfred Anagbe, pois este bispo esteve recentemente no Parlamento Europeu a descrever a situação trágica que se vive no seu país numa viagem que foi organizada pela Fundação AIS. Aliás, ele já tinha estado antes na Alemanha, na sede internacional da AIS, tendo participado numa reunião de diretores em que a Catarina também esteve presente.
Sim, Paulo, foi de facto no final de março e tal como agora no Parlamento Europeu, Dom Wilfred deixou de facto uma impressão muito forte em todos, lembrando esta situação dramática que os cristãos enfrentam na Nigéria e também questionando ao mesmo tempo por que razão o mundo tolera este tipo de situações. Em ambas as ocasiões, quer no Parlamento Europeu, quer no encontro em Königstein, na Alemanha, o bispo denunciou aquilo que ele chama uma conspiração do silêncio. Sim, essa é uma frase que nós não podemos ignorar, Paulo. Portanto, as palavras do Bispo são de facto uma denúncia não só da violência que se tem vindo a abater sobre os cristãos, mas também são a acusação de que o mundo não tem feito o suficiente na proteção destes milhares de seres humanos, de cristãos, que ao longo dos últimos anos têm sido de facto atacados, têm sido perseguidos, muitos deles têm sido mortos e têm pedido ajuda, só que até agora este socorro nunca chegou. Estamos a falar da Nigéria, da violência contra os cristãos e de um silêncio cúmplice do mundo perante tudo isto. Em relação apenas à Igreja Católica Catarina e apenas em relação ao corrente ano de 2022, o que é que de mais grave já aconteceu? É possível fazer esse balanço? Sim, Paulo, é possível fazer este balanço. Até agora, e só durante este ano 2022, posso dizer que cerca de 2 dezenas de sacerdotes e outros membros da Igreja Católica foram sequestrados e alguns foram mortos. Mas este ano, Paulo, eu penso que ficou até agora marcado de facto com 2 eventos dramáticos. O primeiro foi em maio, de uma jovem cristã protestante que foi apedrejada até à morte pelos colegas da universidade por suposta blasfémia. E também um ataque em junho a uma igreja católica no domingo de Pentecostes, onde morreram meia centena de pessoas numa igreja na Nigéria. É perante este cenário de enorme insegurança e de medo em que se encontra a comunidade cristã que as palavras do bispo de Makurdi que escutamos ganham peso. Importa também dizer que, apesar da Nigéria ser um país rico em petróleo e gás, por exemplo, grande parte da sua população vive em pobreza extrema e há milhões que são deslocados, que estão em campos de deslocados porque fugiram de grupos terroristas, nomeadamente do Boko Haram, que lançou os primeiros ataques em 2009 em Maiduguri. E é precisamente para a diocese de Maiduguri que nós vamos agora ao encontro de quem? De Julieta Appendini, da Fundação AIS do México. Ela visitou esta região para se inteirar das necessidades da Igreja no apoio às populações mais necessitadas. Nigeria, país de África, un país hermoso, de los más grandes, de los más poblados, 170 millones de personas tenemos aquí. Y bueno, uno de los países con mayor problemática de pobreza y sobre todo de corrupción. Pero tenemos que mirar un problema más profundo que hay aquí y es el tema de la persecución religiosa. Nigeria está dividido en 2 partes, el norte donde la minoría es cristiana y hay mayoría musulmana y la parte del centro y sur donde la mayoría son cristianos. Pero hoy nos encontramos en la parte norte, Maiduguri. Maiduguri es una ciudad importantísima porque aquí es donde Boko Haram inicia su espacio, inicia su grupo, se capacita, recluta a su gente para después empezar a desplazarse a los demás lugares, incluso a los países vecinos como Camerún, como Sudán, para empezar a convertir a la gente al Islam. Es importante saber que aquí en Maiduguri hay mucha gente desplazada, mucha gente que ha perdido a sus familias, a sus esposos, a su gente. Y es así por lo cual nosotros estamos aquí para ver la situación y poder apoyarnos. No importa lo que suceda, ellos lo que siempre nos han transmitido es la fe y la esperanza. La fe y la esperanza y creer en Cristo, que es lo más importante y lo que los ha soportado para aguantar las terribles violaciones y las terribles agresiones que Boko Haram ha hecho a todas estas personas. E de África, neste caso da Nigéria, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Também Macau se uniu à campanha lançada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, intitulada 1 milhão de crianças rezam o terço. No passado dia 18 de outubro, estava aqui a ver no calendário, foram milhares as crianças aqui em Macau, estudantes de escolas diocesanas, isto é, geridas diretamente pela Diocese de Macau, mas também outras escolas ou colégios geridos por ordens ou congregações religiosas que quiseram assim dizer sim
ao pedido do Papa Francisco para que, em conjunto, praticamente à mesma hora, rezassem o terço ou, como preferirem, o rosário. Foram várias crianças, estamos a falar de mais de 3.000 crianças, que neste pequeno território de 32 km², em plena República Popular da China, quiseram juntar-se ao Sumo Pontífice, e a todas as outras crianças que no mesmo dia, em horários diferentes, rezaram o terço pela paz no mundo. O bispo Dom Stephen Lee, ele cada vez mais interessado também por aquilo que a Fundação AIS vai fazendo aqui em Macau, pediu a todos os parcos que sensibilizassem os pais para que as crianças aprendessem o terço e não só nestas iniciativas, como também diariamente o fizessem rezando a Nossa Senhora e aqui em Macau especialmente a Nossa Senhora de Fátima, pela tradição que a Mãe do Mundo aqui tem deixado tão próximo dos fiéis de Macau. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos ter dois grandes temas: a importância para a sobrevivência da Igreja em diversos países de um gesto tão simples como mandar celebrar uma missa, e vamos recordar então alguns dos momentos mais significativos dessa grande jornada de oração do terço com as crianças. Dois temas que nos vão levar uma vez mais também até Pemba, Moçambique, a Foia na Libéria e, claro, à Capelinha das Aparições em Fátima, em Portugal. Muitos temas ainda para ver depois de um breve intervalo. Nós voltamos já, até já. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили заклити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале.
спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see
está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão.
A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, é diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. No dia 18 de outubro realizou-se um pouco por todo o mundo uma grande jornada de oração do terço com as crianças. Foi uma ação promovida pela Fundação AIS que teve um grande impacto a nível internacional. Nós vamos já recordar o que de mais significativo aconteceu não só no nosso país, mas também lá fora, em missões, onde o nosso trabalho está mais focado, como é, por exemplo, o caso de Pemba, em Moçambique. Mas para já, vamos retomar uma conversa que iniciámos aqui na semana passada com a Catarina sobre as intenções de missa e a importância que isso tem no apoio à Igreja. Eventualmente este gesto de mandar celebrar uma missa pode passar despercebido, mas é, Catarina, podemos dizê-lo, um elemento-chave para a sobrevivência do clero, especialmente nos países onde a Igreja é muito pobre. Sem dúvida, Paulo, e eu gostaria de enfatizar aqui uma vez mais a importância que os estipêndios de missa têm, de facto, na vida de muitos padres e das próprias comunidades cristãs que estão à volta destes sacerdotes. Nós recebemos todos os dias, nos vários secretariados da AIS espalhados pelo mundo, recebemos dezenas de cartas de sacerdotes que nos agradecem por esta ajuda que recebem através dos estipêndios de missa, portanto, missas que os fiéis mandam celebrar, e agradecem-nos porque muitas vezes é a única forma que têm de subsistir em regiões tão difíceis, em situações tão difíceis como as que estes sacerdotes vivem. Já na semana passada nós avançámos aqui alguns números que mostram como é de facto significativa essa ajuda, mas é sempre bom lembrar aos nossos telespectadores do que é que estamos a falar. No ano passado, Catarina, quantas missas foram mandadas celebrar em todo o mundo através da Fundação AIS? Sim, foram cerca de 2.095.000 missas, portanto é o número de estipêndios de missa enviados durante o ano 2021 para sacerdotes que vivem em países muito pobres. Isto dá, Paulo, outro número também impressionante, que é 1 em cada 8 sacerdotes no mundo foi ajudado através dos benfeitores da AIS com a celebração de estipêndios de missa. De facto é extraordinário, isso prova que pode ser significativo um gesto aparentemente tão simples como o de mandar celebrar uma missa. Sim, e é significativo duplamente, Paulo, porque não é só pela ajuda concreta que damos aos sacerdotes, mas também por este gesto de carinho, de atenção, que de mandar celebrar uma missa representa. Agora, por exemplo, no mês de novembro, é muito comum os nossos benfeitores solicitarem a celebração de missas pelos seus defuntos, pelos seus entes queridos, mas também pelas almas do purgatório e até como um ato de misericórdia por aqueles que já morreram e que estão esquecidos, por aqueles que não têm ninguém que se lembre deles. Mandar celebrar uma missa é ajudar na sobrevivência diária dos sacerdotes, das comunidades religiosas nos países onde a Igreja é muito pobre. Já agora, por curiosidade, uma pergunta, Catarina. Qual é que é o valor de um estipêndio de missa? Bom, Paulo, o valor sugerido pela Conferência Episcopal Portuguesa é 10 euros e, portanto, são estes 10 euros que são depois encaminhados para estes sacerdotes que vivem em dificuldades, para estes padres que não têm outra forma de subsistência, que vivem em regiões muito pobres ou até onde a Igreja é perseguida. Portanto, são 10 euros que vão dar vida a esta Igreja que sofre no mundo. Já falámos hoje aqui da Nigéria e já também falámos da Diocese de Maiduguri.
Pois bem, é para lá desta diocese que o bispo Dom Oliver Doem nos enviou uma pequena mensagem. Sobre o quê? Bom, estamos a falar dos estipêndios de missas e é precisamente sobre isso. É um agradecimento pela ajuda que a Igreja deste país, desta diocese, tem recebido através da Fundação AIS por todos os benfeitores que mandaram celebrar missas. We are really grateful for granting journey mercies to our friends from the Aid to the Church in Need. You have been our backbone, especially in this difficult and challenging moment of persecution and great suffering. You have supported us with your prayers and with funds in order to keep us going. It's a clear testimony of your efforts, of your generosity, and of your solidarity with us. One gift that we have for you and for the Universal Church is the gift of faith. That because despite all this persecution and destruction and killings and all that, the faith of the people has been purified. We continue to pray for you every day at our masses, that God will continue to reward you and to grant success to the works of your hands as we remain united as brothers and sisters throughout the world. E chegamos então ao último tema do programa de hoje, a grande jornada de oração com as crianças que aconteceu no dia 18 de outubro. Foi magnífico, Catarina, não só aqui em Portugal, como um pouco por todo o mundo. E foi magnífico até pelos resultados obtidos. Sem dúvida, Paulo. Aqui em Portugal, o epicentro da oração do Terço pela Paz com as crianças foi na Capelinha das Aparições, em Fátima. Connosco estiveram cerca de 500 pessoas e quem seguiu a transmissão, quer através da televisão, das rádios ou até pela internet, ter-se-á percebido deste número tão significativo de pessoas que nos acompanhavam na Capelinha das Aparições. Mas, a nível global, Paulo, foi também extraordinário este ano, e os números são provisórios ainda, claro, e são sempre conservadores, no sentido em que muitas das comunidades estão unidas connosco em oração, mas não nos comunicam, mas de qualquer forma, mesmo assim, tivemos registadas 840 mil pessoas em 140 países. Em Fátima, a oração do terço foi presidida pelo cardeal António Marto e contou com a presença da Catarina também e de crianças de um colégio de Leiria, o Colégio de Nossa Senhora de Fátima, que foram também estas crianças responsáveis pelos cânticos, mas também houve algumas crianças da Ucrânia. Sim, esse foi sem dúvida um momento muito simbólico, Paulo. Portanto, estávamos todos a rezar pela paz no mundo, muito concretamente pela paz na Ucrânia, e foi de facto muito bonito, muito comovente até e emocionante ter ali algumas crianças ucranianas que rezaram connosco e que rezaram na sua língua natal a mesma oração que Maria também pediu ali aos 3 pastorinhos. E viram-se também, aliás, algumas bandeiras da Ucrânia entre as pessoas, as cerca de 500 pessoas que estiveram a rezar o terço em Fátima. Correu tudo bem, mas também, no fundo, podemos dizer que tínhamos tudo para que corresse bem. Afinal, 2 dias antes desta grande jornada de oração, quem é que lembrou ao mundo que a Fundação AIS ia organizar esta oração do terço com as crianças pela paz? O Papa Francisco, claro. Martedì prossimo, 18 ottobre, la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario per la pace nel mondo. Grazie a tutti i bambini e le bambine che parteciperanno. Ci uniamo a loro e affidiamo all'intercessione della Madonna il martoriato popolo ucraino e le altre popolazioni che soffrono per la guerra e ogni forma di violenza e miseria. Em todo o mundo, a Catarina já o disse, foram mais de 840 mil pessoas
que rezaram o terço, respondendo assim ao apelo também do Papa Francisco. Na Capelinha das Aparições, já sabemos, foram cerca de 500 pessoas. No final, o cardeal António Marto sublinhou para o nosso programa as 3 razões pelas quais valeu a pena rezar com as crianças nesta iniciativa da Fundação AIS. Em primeiro lugar, estamos a corresponder a um pedido de Nossa Senhora, que é rezar o terço pela paz neste momento que o mundo tanto precisa. Em segundo lugar, confiar na Nossa Senhora todos os povos, particularmente o povo ucraniano, onde o que sofrem, a guerra, a violência e a miséria. Confiar aqueles que morreram já na guerra, aqueles que ficaram despojados de tudo, crianças mesmo sem pai, famílias que tiveram de fugir e deixar as suas casas ou ficar sem casa. Em terceiro lugar, manifestar, porque a oração também é para isso, para manifestar e criar solidariedade, não é só a solidariedade na oração, mas que nos convida à solidariedade na ação com estes povos, partilhando aquilo de que eles precisam. Quem acompanhou a oração do terço em Fátima reparou no cardeal, nas crianças, claro, na enorme moldura humana que estava na Capelinha das Aparições, completamente cheia de fiéis, viu a Catarina, que também participou, mas houve mais um protagonista deste terço com as crianças. Chama-se Joaquim Dias, ele trabalha no santuário, no aconselhamento pessoal aos peregrinos e ajudou, ele foi mesmo uma peça-chave na organização deste evento. Vamos agora ao encontro deste amigo da Fundação AIS que se encontra no santuário, mas agora já com o sentimento de missão cumprida. Olá, Joaquim. Olá, Paulo. Obrigado à Fundação Ajuda a Igreja que Sofre por esta iniciativa de 1 milhão de crianças a rezar o terço pela paz. Na Capelinha das Aparições, onde presidiu o Sr. Cardeal Dom António Marto, estiveram mais de 500 pessoas. Aliás, estava repleta a capelinha a rezar o terço. Tivemos as crianças que rezaram o terço do Colégio Nossa Senhora de Fátima de Leiria. E também tivemos um grupo de 4 crianças que rezaram em ucraniano o terceiro mistério do terço, rezando não só pela paz na Ucrânia, mas também pela paz no mundo inteiro. Um momento sublime, um momento que ficou mais guardado nos nossos corações, podemos dizer assim, foi um momento final onde foi belo, posso dizer que foi belo, porque encheu os olhos d'água do Sr. Cardeal Dom António Marto, quando as crianças se dirigiram a ele e entregaram flores para ser depositadas junto aos pés de Nossa Senhora. Não só as crianças que rezaram o terço, mas também as crianças que animavam com o seu cântico o terço que celebramos. E as crianças que estavam espalhadas pela Assembleia também quiseram participar e também quiseram oferecer essas flores também ao seu cardeal para ser depositadas junto aos pés de Nossa Senhora. Por isso, daqui da minha parte, Paulo, um grande abraço e mais uma vez a nossa gratidão à Fundação Ajuda a Igreja que Sofre por esta iniciativa. Um dos locais onde rezou o terço também com as crianças é um local bem emblemático para a Fundação AIS, foi em Pemba, em Cabo Delgado. E é para Moçambique que vamos agora, de novo, desta vez ao encontro da irmã Aparecida Queiroz, que foi a responsável pela organização deste evento nesta zona que tem sido tão martirizada pelo terrorismo. Um evento que contou com crianças de várias zonas da Diocese de Pemba. Sou irmã Aparecida Queiroz e falo daqui da Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique. Dizer que no último dia 18 de outubro, as crianças de diferentes grupos da Diocese se organizaram para rezar pela paz, rezar o rosário pela paz. E na intenção das crianças daqui da nossa Diocese, estava especialmente a paz também aqui na nossa província, que já há 5 anos tem sofrido com o conflito armado. E também elas se uniam à oração pela paz em diversos outros países, e trazia nas suas intenções a Ucrânia e diferentes outros, juntamente também com as crianças desses lugares e suas famílias.
Foi a irmã Aparecida desde Pemba, em Moçambique. E na próxima semana nós vamos voltar a falar deste enorme evento de oração com as crianças pela paz. Mesmo a fechar o programa, e agora apenas em 10 segundos, vamos dar ainda um salto até onde? Até Foia, na Libéria, onde também as crianças rezaram e também com a Fundação AIS. A irmã Alexandra Almeida organizou este evento com o padre Lorenzo Snyder. Eles juntaram algumas dezenas de crianças e rezaram e também cantaram. Especially those who are more in the Mary is my mother, she's my mother, she's my mother. Mary is my mother in my life every day. Oh Mary, Mary is my... Maria é a minha mãe, cantaram estas crianças na Libéria, umas dezenas de crianças que se juntaram às mais de 840 mil pessoas que rezaram o terço pela paz em todo o mundo e muito especialmente pela paz na Ucrânia. Foi no dia 18 e foi uma organização da Fundação AIS. E assim chegamos ao fim de mais uma edição deste Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, e todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.